Sejam bem-vindos, prósperos e prósperas que acompanham o nosso canal. Hoje nós estamos aqui continuando a série Horizonte Comum da Educação. E no episódio de hoje nós vamos falar da força do recomeço, o impacto da EJA na vida do cidadão. E para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado, o Gerry Adriani, que ele é doutor e mestre em educação pela UFMG, diretor de educação da Regional do Barreiro, professor e gestor na Rede Municipal de Belo Horizonte desde os anos 2000, com passagem por gerência de educação da Regional Norte e atuação como diretor do Regional do Barreiro. Conselheiro municipal de educação de BH entre 2004 e 2006 e atualmente, e representante do Fórum Mineiro na Comissão Nacional de Fóruns de EJA, 2005 a 2009. Participou da Comissão Nacional de Alfabetização e EJA, SENAEJA, entre 2008 e 2009, e atuou também no curso de especialização e docência na educação básica, Juventudes Presentes na EJA, da FAI UFMG. Também é pesquisador do Grupo EJA, da FAI UFMG, com foco em gênero, relações étnico-raciais, sexualidade, pobreza, periferia e diversidade na EJA. E junto hoje também estamos com a Jaqueline Campos, que é coordenadora pedagógica do Instituto Social Prosperar. Ela que vai estar ajudando aqui nessa conversa sobre educação. Jerry, é um prazer estar aqui te recebendo. Seja muito bem-vindo e pode se apresentar. Fica à vontade, o palco é seu. Opa, boa tarde. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra ter recebido esse convite. E estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre educação de jovens e adultos, né? Essa modalidade educativa que me move dentro da educação com mais força. E estamos aí para bater um papo. Obrigado Legal. pelo convite. Não, maravilha, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Satisfação para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, né? A EJA. E vamos começar contextualizando o que é, de onde que surgiu essa necessidade. Conta pra gente. Então, a educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade educativa, né? É, enquanto modalidade educativa, a educação de jovens e adultos surge a partir da LDB, né? A LDB de 2006, 96, volta. As datas estão me pegando. Então, como modalidade educativa, a EJA surge a partir da LDB, né, de 1996. Mas antes disso, a gente já tinha outras iniciativas de escolarização para pessoas jovens e adultos. As pessoas com mais de 15 anos de idade, 18 anos, que tiveram o seu direito à educação negado, né, em algum momento da sua vida. A gente fala sempre que é um direito que foi negado para contrapor o que algumas pessoas, né, diziam assim, a pessoa não estudou porque ela não quis, ela não frequentou a escola porque ela não quis, né? Às vezes Quando foi era, falta de oportunidade. quando ela era criança ou adolescente. Mas, na verdade, é a falta de oportunidades mesmo e uma privação do direito, que a educação, ela é um direito, né? Um direito humano, subjetivo, independente da idade, independente da cor, do gênero, do sexo, do nível socioeconômico, a educação é um direito. Então, essas pessoas que tinham, né, que na história do Brasil, na história da educação brasileira, tiveram seu direito à educação negado, aí já se apresenta como uma possibilidade de reparação desse direito. Antes da LDB, antes da Constituição de 88, a educação não aparecia, né, como esse direito para todas e todos, os cidadãos, todas as pessoas. E antes disso, então, o que a gente tinha eram as iniciativas de alfabetização, de escolarização, muito mais na perspectiva de reposição de uma escola, de uma escola não vivida, né? De um ensino fundamental, de um ensino de primeiro grau, de um ensino de segundo grau que a pessoa
não teve condições de vivenciar quando ela era criança ou adolescente, depois, ao retomar, né, para a escola, isso se apresentava de uma maneira supletivizada. Então, daí a gente tinha os cursos de suplência, os cursos de supletivo, né, que eram muito na lógica de reposição de uma escolaridade perdida. Então, por isso que a gente tinha o supletivo de primeiro grau, supletivo de segundo grau, que era a pessoa se matriculava e voltava para ter aquela escola de volta, né? Aquele ensino Sim. de volta. Quando a gente avança na perspectiva da Constituição e a partir de outras compreensões do que seria esse direito à educação, independente da idade, né, que as pessoas, independente da idade que você tem um direito à educação, a EJA se apresenta não com uma perspectiva de reposição de escolaridade perdida, mas como uma modalidade educativa pensada para esses sujeitos, né? Considerando a especificidade desses sujeitos. Eu gosto de dizer sempre que quando a gente trabalha com os níveis e modalidades da educação básica na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, você trabalha com a educação básica, com a educação infantil, né? Você trabalha com o ensino fundamental, você trabalha com o ensino médio, né? Então, nos níveis, são esses três níveis. As modalidades, elas trazem as especificidades dos sujeitos. Então, a educação no campo, a educação indígena, a educação quilombola. Então, você trabalha, então, níveis e modalidades. Eu gosto de destacar que a educação de jovens e adultos é uma modalidade e ela é a única que traz o nome dos sujeitos. Então, você fala educação infantil, te remete à infância, Uhum. mas não vai a educação das crianças, te remete às infâncias, né? Que as infâncias também são muitas. O ensino fundamental, e aí você restringe, inclusive, um pouco mais a questão da escola, né? Que a escola é ensino. O ensino médio, o ensino dito regular é médio, porque a EJA também é regular. A partir do momento que ela está dentro do sistema, ela é regular, ela não está na irregularidade. Mas quando você pega a educação de jovens e adultos, então você está remetendo direto ao sujeito, A faixa etária. a faixa etária, né? E hoje já se usa muito em alguns lugares a educação de jovens, adultos e idosos, né? E em alguns lugares do Brasil, eles já incorporaram também a adolescência, né? Apesar de termos bastante restrições a essa questão do termo dos adolescentes. Por quê? Porque a adolescência ainda está dentro de um recorte etário que é possível que as especificidades das adolescências sejam consideradas Parte da ainda dentro juventude, do né? ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, pensar na modalidade EJA, né, como uma perspectiva de modalidade é pensar outros modos. Como que nós vamos pensar que essa educação, dentro dos sistemas de ensino, que tem uma história grande, a partir de uma lógica de ensino e aprendizagem. Então, como que a gente constrói uma modalidade nova, recente, né? Consideravelmente nova, mas com uma perspectiva que dê conta das especificidades desse sujeito. Aí não é pensar que a EJA é reposição de uma escolaridade perdida, mas é um tempo de vivência que esse sujeito está tendo nesse momento da vida para exercitar o seu direito à educação. Sensacional. É interessante você falar isso, porque isso abre a mente, porque tem o jovem que, infelizmente, abandonou a escola, seja por causa de trabalho, de filho, ou até mesmo de mudanças, né? Foi mudando de estado, cidade, não conseguiu ali acompanhar. Tem o idoso, que é a pessoa que já passou muito tempo
e já nem se imagina mais numa sala de aula, e o adulto, tanto o adulto que começou e não terminou, quanto aquele mesmo que, às vezes, até em zonas rurais, nunca esteve na escola. sim. E a palavra que você trouxe, que eu achei pontual, é vivência, porque não é só fazer uma prova e passar de ano, ou ganhar a escolaridade perdida. É realmente pensado em ter uma vivência de aprendizado, de sociedade. Como que funciona isso? Ah, isso. E é isso, essa que é a grande pegada, né? Porque esses sujeitos também, como você disse, né, dessa diversidade toda de sujeitos que demandam a EJA, eles chegam também com expectativas muito diferentes, né? Então você tem uma parte que talvez volte sim com a ideia de que eu vou vivenciar, eu preciso vivenciar essa etapa da escolarização básica, porque eu quero dar prosseguimento e continuar, né, fazer um curso superior. Ainda estou na idade de- da idade de ainda buscar novas oportunidades no mundo do trabalho, né? É, então, para uma boa parte desse público, você precisa garantir, de fato, oportunidades e vivências escolares que vão dar conta de atender essa expectativa desse sujeito, que ainda quer fazer um Enem, né? Que quer ainda tentar fazer, às vezes, um teste, uma prova de seleção dentro da própria empresa, do lugar que ele trabalha, para que ele consiga uma melhor colocação. Mas você tem também as pessoas que, às vezes, não frequentaram a escola quando eram crianças e aí, né, não se alfabetizaram, então voltam ali com outras expectativas de querer aprender para ler uma história, para ler um romance, para ler a Bíblia, aparecem muitos. Então, essa pegada, né, da educação de jovens e adultos, ela é também um grande desafio para os profissionais, os professores, né, para a gestão pública, que às vezes precisa organizar, né, o sistema de educação, as redes precisam se organizar, muitas vezes na perspectiva, né, de diminuir os índices estatísticos de analfabetismo e essas coisas todas. Então, eu penso que é isso, né? Assim, como considerar essa diversidade de sujeitos que a gente recebe, né? E poder oportunizar essas vivências e que as pessoas possam realmente encontrar aquilo que elas vieram, né? Buscar. Então, a diversidade das propostas pedagógicas, que é uma coisa que a gente pode falar mais adiante, é isso, né? É pensar a partir daí. Porque o sujeito adulto também, ele tem uma outra pegada que é da autonomia, né? Sim, Se ele também não encontrar aquilo que ele espera, diferente das crianças que são obrigadas a ficar e a cumprir, ele vai embora, né? verdade. Ele vai embora. Ô, Gé, eu tenho uma pergunta. Quando, né, surgiu a EJA, como foi a adesão? Teve muita adesão ou você consegue me dizer a quantidade, assim, um quantitativo? Pois é, eu penso que a gente não dá para falar muito da EJA a partir do momento assim, surgiu a partir de agora, né? Uhum, Porque, como eu disse anteriormente, as iniciativas de educação de jovens e adultos, elas já existem de muitos anos, né? uhum, Ela surge junto com a República, com essas questões todas dos processos históricos que a gente viveu na própria sociedade brasileira, né? sim. Então, a educação de jovens e adultos no Brasil, na América Latina, nos países africanos, onde se vivenciou a ausência dos direitos, ela surge muito com essa pegada de uma modalidade de educação que veio para segurar essa onda. Mas na Europa, nos Estados Unidos, essas coisas, a gente vê que né, a educação de jovens e adultos na perspectiva de educação continuada ao longo da vida, né? Então, pegando o caso Brasil, quando eu falo assim, né, que começa-se a falar mais sobre
educação para pessoas jovens e adultas a partir da Constituição Federal, é porque a Constituição Federal é que traz esses princípios que a gente preza, né? Hoje, quer dizer, é um direito. Se é direito, temos que dar conta de prover esse direito. O próprio texto que aparece na Constituição Federal e na LDB, e o que vem depois da LDB, que aí a gente tem a regulamentação da EJA no Conselho Nacional de Educação, a gente tem o parecer do Conselho Nacional em 2000, né? A regulamentação, as outras resoluções que vieram depois disso, cada uma delas pensando em algo que ficou faltando ser regulamentado a partir desses dois marcos legais que são mais importantes, eles vêm muito a partir da própria demanda da sociedade, né? Então, quando a gente fala assim, olha, um direito que apareceu na Constituição Federal não foi algo Aleatório. concedido, assim, né? Alguém pensou assim, vamos dar o direito para esse grupo aqui da população. Não, Foi uma construção. foi o próprio movimento que foi, né, que foi inflando, crescendo e pressionando para caber dentro da Constituição. Então, a nossa Constituição, ela cabe todo mundo ali, né? Então, é, eu penso que tivemos momentos, né, na história da educação brasileira em que a gente teve procuras maiores e momentos que a gente teve menos procura. E eu penso que está muito relativo àquele momento da história em que as pessoas se sentem cidadãos de direito, não é? Por quê? Porque quando a população, quando essas pessoas, elas não se sentem, quando elas se sentem pessoas cidadãos de direito, elas pressionam, elas buscam, elas vão atrás, elas pressionam, na sua. É a prática da cidadania. Isso, a prática da cidadania, na sua necessidade, ela vai às ruas, né? Então, a gente tem, no contexto Brasil, e aí é difícil até de uma resposta muito objetiva para a sua questão, pensar no contexto Brasil, né? País do tamanho do nosso, país continental, com toda a diversidade de lugares e de consciência que a gente tem. Então, assim, a gente tem lugares em que, às vezes, a oferta era pequena ou foi pequena num determinado momento e a população pressionou para aumentar. E a gente viveu e vive em alguns lugares onde tem a oferta. Você sabe que aquelas pessoas que ali naquele determinado lugar as pessoas têm baixa escolaridade, mas elas não demandam, né? Então a gente nunca sabe direito se é uma questão da falta mesmo da consciência do direito. Muitas das vezes as pessoas não acham que a escola não é para elas, né? Acho que passou do tempo, né? Acham que já passou do tempo, Dificuldade de conciliar com o trabalho, com o de emprego. tudo, né? Você tem essas questões todas. Eu gosto muito de usar a expressão das dimensões da vida adulta, né? Então, quer dizer, quando você é adulto, você tem uma vida que é do trabalho, você tem uma vida social, você tem que cuidar do filho, você tem que dar atenção para o seu marido, para sua esposa, para o seu companheiro, para sua companheira. Você tem que cuidar dos seus pais que são idosos e dependem de você. Você vai para a igreja, você vai para o A futebol. vida social, né? Então, assim, as dimensões da vida adulta, que são muitas, que a gente poderia enumerar aqui várias questões, elas tomam um lugar na vida da pessoa que a possibilidade de frequentar uma escola, ela fica lá para trás. Principalmente se essa escola for uma escola quadrada e não considerar essas dimensões que a gente lembrou aqui. Verdade. Então, quando eu falo que uma escola precisa considerar as dimensões da vida adulta, significa uma escola pensar que se o camarada é adulto
E se você quiser, de fato, oferecer uma escola para esse sujeito, não pode ser uma escola quadrada, não pode ser uma escola que bate o sinal às 19 horas, todo mundo chegou, entrou, sentou, estudou até 22, e só depois que bateu o sinal 22 horas, que essa pessoa vai embora. Que adulto com tantas demandas vai dar conta de uma escola nesse formato, Verdade. né? E é interessante porque a gente trouxe aqui a Dagmar Brandão em alguns episódios para trás, e ela falou justamente disso, da escola viva, que é uma escola que se adapta, que é uma escola que presta atenção na especificidade de cada um dos entes que participam, seja professor, seja estudante e até mesmo familiares, porque é Sim. importante integrar a família nesse processo de educação. Mas me conta, a AEJA, ela é para qualquer adulto, só para adultos que não completaram o ensino médio? Quais são os critérios para você entrar em questão de faixa etária, limitações? Pois é, olha para você ver. A gente, na lógica do sistema, a EJA, ela é, em tese, para os sujeitos que não vivenciaram a escolarização quando elas eram crianças ou adolescentes, né? Certo. Abro um parênteses aqui para dizer de expressões que se usam erradamente para isso, né? Então, quando eu falo adultos, pessoas que não vivenciaram quando era criança e adolescente, eu falo isso com ênfase para contrapor a ideia de recuperar tempo perdido. Uhum. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a EJA, né, ela é só para recuperar o tempo perdido. Como a gente já falou aqui, não é isso, né? É lógico que aí, quando você diz que não é só isso, aí você me pergunta, é só a idade que é o critério? Oficialmente, a gente trabalha com a idade, né, no sistema, e fatalmente, em qualquer escola de EJA que você chegar e bater e perguntar assim, eu quero estudar, fatalmente a secretaria da escola ou quem te receber vai te perguntar o quê? O que eles vão te perguntar? Não faço a menor ideia. Sim, é só pensar. Você chegou na escola, eu quero estudar. Sá, Eles você vão já te perguntar. terminou o ensino médio? Isso. Até que idade você parou? Onde Quando é você que você parou? parou? Onde é que você parou de Onde você estudar? parou? Né? Então, isso acaba te respondendo um pouco de que público que está ali dentro. Entendi. É sempre numa perspectiva que as pessoas vão demandar a EJA com essa perspectiva de que eu não vivi a escola em algum momento da minha vida e eu preciso voltar por alguma coisa, o que está me movendo naquele momento. Se você estudou ensino médio, ensino fundamental, fez uma faculdade, você não vai procurar, né? Se você já tem, muitas das vezes, e no Brasil isso é muito comum, né? Importante a gente falar, né? Que a gente está falando de uma realidade muito grande, das pessoas, quando você pergunta para alguém assim, você está estudando? Ela fala, não, já formei. Ah, você já se formou? Já. Ah, você formou em quê? Não, eu terminei o segundo grau. Quer dizer, então, as pessoas se bastam, né? Uhum. Numa sociedade em que até outro dia muitas pessoas não tinham o acesso à escola, não tinha nem o direito, porque a questão da oferta no Brasil hoje, a gente diz que ela está universalizada, a oferta, mas a gente sabe ainda dos percalços que existem para que as pessoas permaneçam, porque quando a gente está falando de garantia do direito, a gente tem que pensar no acesso, na permanência e no sucesso. Então, se a gente superou de uns tempos para cá a questão do acesso, a gente sabe que a permanência ainda é muito, muito difícil. Então, essas pessoas é que vão demandar. Mas em redes como cidades né, que tiveram uma oferta maior de educação e uma perspectiva mais interessante, você começa a encontrar pessoas que já foram certificadas, mas que querem permanecer na EJA, né? E aí isso revela para a gente que ali tem algo mais do que
o ensino e a escolarização. Tem escolarização, mas tem algo mais que mantém aquela pessoa ali frequentando. Então, elas vão ali naquele agrupamento de EJA, naquela turma de EJA, para aquela vivência de EJA, e ela encontra ali algo além disso que faz com que ela, mesmo certificada, tenha o desejo de continuar. E aí, quem está na gestão fica com esse desafio. Por quê? Porque a gente tende a achar que esse tipo de EJA não cabe na estrutura da educação. Porque você imagina uma pessoa que sai de casa, uma senhora, um senhor, né? Ele sai de casa e ele vai para aquela vivência de EJA todos os dias, porque ela encontra lá relações, amizade, estabeleceu laços de afeto, enfim. Eu tenho, né, no nosso grupo de pesquisa, o Grupo EJA, a gente tem pesquisadores de EJA. Então, é um grupo de EJA, com pessoas que se dedicam a determinados grupos sociais. E tem a Isamara, que é uma grande amiga, ela pesquisa idosos da EJA. Então, ela aprofundou muito, né, com essa perspectiva dos idosos da EJA. E, Jerry, essa vivência, né, abre até a mentalidade, né, dessa pessoa participando desse grupo, Sim, de poder dar sim, continuidade ali à sua formação de alguma forma. sim. Talvez não para uma faculdade, mas para um ensino técnico, né, ou buscar alguma outra área que ele consiga se aperfeiçoar. Possibilita, né, essa interação, enriquece, Sim, traz mais conhecimento, sim. né? E para que esse indivíduo se sinta pertencente, ele começa a buscar novas oportunidades, né? A partir dessas vivências. Isso, Jaque, isso que você disse é importante de mostrar mesmo, né? Assim, o ideal da educação de jovens e adultos é que ela, além de oportunizar esses conhecimentos escolares, essas vivências de que vão possibilitar ao sujeito caminhar ali, subir na escadinha da escolarização, que ela possibilite para o camarada dele se enxergar, né? Que é um pouco do que você disse, dele pensar o seguinte: eu sou um sujeito de direito. Então, antes de eu entrar para o mestrado, essas questões que me indagavam, me incomodavam, né? Porque eu via eu dava aula na EJA, então eu via assim algumas questões que elas afetavam diretamente aos estudantes, aos educandos, mais do que outras, né? Então, quando você fala, quando você estava falando, me veio a imagem de uma estudante que eu tinha, que ela chegou assim, nos primeiros dias ela chegava cabeça baixa, né? Uma senhora, cabeça baixa, sentindo que aquele lugar não era o lugar dela, né? Tava ali meio como quase que uma intrusa naquele ambiente da escola. E aí você vai observando que, dependendo da sua prática enquanto professor, da condução que vai acontecendo ali naquela turma e nos processos que eles vão vivendo, entre eles, as oportunidades que você cria, você vê que as pessoas elas vão mudando, elas vão, né, de cabeça baixa, o corpo vai mudando e elas vão. Quando você vê, passa algum tempo, aquela senhora está de batom, está com o cabelo arrumado, está se sentindo pertencente, quer dizer, uma postura dali para o mundo, né? A gente viveu muita gente, quem trabalhou na EJA viveu isso em algum momento, de os maridos ficarem com ciúmes, de não deixar, né? De não querer deixar as mulheres irem mais
para a escola, porque vai assim, não, o que que você está arrumando lá? Que você agora está se arrumando, né? O contrário também acontece, as mulheres, né, quando veem os homens indo para a escola e se imposturando e tomando uma, né, uma perspectiva de ver Ganhando esse confiança, né? confiança em si próprio, né? Assim, sabendo que eles podem. Então, isso muda o sujeito, isso muda para além da perspectiva da escolarização. Quando você fala sobre isso, né, eu penso que nós já acreditamos que a educação ela é capaz de transformar vidas. Então, essas pessoas que não tiveram esse acesso, né, como você disse, elas perdem a identidade delas como pessoa. Elas não se reconhecem capazes de poder, né, continuar uma caminhada de uma forma diferente. Então, quando ela começa a ser vista, né, a obter conhecimento, ela começa a se valorizar. Então, começa a vir a autoestima, né? Com Porque a certeza. pessoa ela começa a se sentir parte daquele ambiente e ver as possibilidades de reconstruir uma história. Eu já vi casos, né, de pessoas com idade avançada que fizeram medicina, que fizeram direito e se tornaram advogados, médicos conceituados, após, né, voltar a estudar depois de algum período que se perdeu. Sim, sim. Hoje a gente já tem muitos estudos, né? Assim, a educação de jovens e adultos vive, né? Ainda uma efervescência já de estudos e pesquisas que trazem, né, esses registros, né, em forma de já organizados para a gente acessar, conhecer essas experiências. Do Sim, meu grupo tem uma amiga que chama Giovana, ela é professora atualmente da Universidade Federal de Alfenas. E ela fez uma pesquisa de doutorado, a última dela agora, foi com pessoas egressas, estudantes universitários egressos da educação de jovens e adultos, né? Então, tem o trabalho da Angelita também, que é um trabalho muito interessante. E a gente, hoje em dia, né, a gente consegue perceber isso, né? Então, eu acho que o importante é um espaço como esse aqui, né, que aceito vir, inclusive, porque sei que outras pessoas vão ouvir, né, para entender que é possível a gente construir uma educação de jovens e adultos sem que seja uma reposição de escolaridade perdida, mas algo que de fato vá fazer a diferença na vida desses sujeitos. E a chave para pensar isso é são as especificidades desses sujeitos, né? É saber, né, o pertencimento social dele, sim, quais as relações que ele estabelece no mundo do trabalho, é compreender a perspectiva de gênero, as questões de sexualidade, sim, as questões da como que a pobreza perpassa a vida dessas pessoas, né? Esses sujeitos de periferia, né, que vivem na periferia geográfica da cidade, né, mas também na periferia social, né? Às vezes o sujeito vive ali no centro urbano, mas não se sente pertencente àquele espaço, né? Então, é, possivelmente alguém que já trabalhou com a educação de jovens e adultos e fez algum trabalho de campo com os estudantes, é, vão, vai ter um relato espetacular para trazer para vocês do que significa você levar uma turma de EJA para assistir ou alguma coisa, um espetáculo, uma peça no legal, Palácio das Artes, legal. né? Quando eles sentam e quando eles entram, que eles veem aquele espaço grande, né? Quando eles chegam em qualquer outro espaço da cidade, né? Em que alguns deles só tiveram acesso porque trabalharam ali na limpeza, na faxina ou no café, sabe? Então, esse diálogo com a cidade, essa ideia do pertencimento, né, que a gente constrói com eles, isso aí tem um valor muito significativo para além né, dessa tem, ideia de Com escola. certeza. E esse espaço aqui é justamente para quebrar preconceitos e paradigmas, né? Porque quando a gente fala sobre voltar para a escola, a ideia de todo mundo é aquela educação tradicional, com um professor falando, às vezes
muitos podem ter a ideia de que vão estar no meio de crianças e adolescentes, e aí isso cria algumas dissonâncias, né, com a realidade e acaba atrapalhando a pessoa de realmente comparecer, de entender que isso é uma possibilidade para ela. E aproveitando isso, eu queria que você falasse um pouco sobre as metodologias utilizadas, porque como você deu de exemplo, é algo que foge totalmente um ensino pedagógico. A gente está trabalhando com um ensino andragógico, algo mais voltado para adultos. Como que funciona isso na prática? Acaba que a gente não deixa de ser uma pedagogia, né? Sim. Mas o que eu queria, né, recortar já, dialogando com a sua fala, você acredita que os adultos chegam com esse imaginário, né? Eles chegam com esse imaginário. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender enquanto educador de jovens e adultos é que você não pode desconstruir de cara esse imaginário que eles têm a respeito da escola, né? Me inspiro muito num texto do Zé Carlos e da Vera Barreto, um casal de educadores populares, né, do Mova São Paulo, eles já falecidos, mas tem um texto muito legal que chama-se O Sonho que Não Serve ao Sonhador. E esse educando, essa educanda de jovens que chega na EJA, ele traz um imaginário de escola, como você está dizendo, ele tem esse imaginário de escola. Se ele chega e já depara com um imaginário muito diferente, a tendência dele também é não voltar. Muitas das vezes eu ouvi de estudantes assim: hoje não vai ter aula, não? Hoje é só isso, né? Porque às vezes A expectativa, né? ele Imaginar. porque quando ele abandonou a escola, quando ele não teve a oportunidade de frequentar, era uma escola. Era um formato, Era um né? formato de escola. Eu gosto de dizer assim, que eles voltam com o desejo de levar até o beliscão, que o colega que frequentava a escola contava para Que ele. acontecia. A professora é brava, olha que ela me deu um beliscão. Então, depois de velho, ele volta querendo o caderno. Então, você vai ter, assim, às vezes, nos primeiros dias de aula, quando eles conseguem vencer todo esse. Porque são muitas forças e muitos traumas que eles precisam vencer para voltar. E aí, quando ele volta, ele compra o caderno, ele compra o lápis. O estojo com as canetinhas. Algumas querem, principalmente as mulheres, querem ter as canetinhas, o estojo, tudo arrumadinho, sentar, fazer borda no caderno. Então, você não pode desconstruir isso de imediato, né? Porque se você já entra como pensando numa metodologia, pensando numa roda de conversa, numa organização Na introdução das tecnologias, né? com uma coisa que não seja o retrato que ele tem da escola, ele não permanece. Então você tem que ter uma dinâmica você vai dando para ele ali um pouco daquilo que ele espera, até que ele próprio vai demandando de você uma outra realidade. Você vai também, como educador, ativamente fazendo provocações sobre isso serve, não serve, para que aprender isso, né? A gente precisa desconstruir no imaginário também dos educadores, dos profissionais da educação, essa ideia da reposição que eu disse, né? Que se o camarada volta, se você responde, se te perguntassem lá quando você chegou, que série você parou? E você dissesse, parei na 7ª série. Aí eles vão dizer, olha, a 7ª série, agora você então tem que vivenciar o 8º monte, você tem que vivenciar tudo que estava aqui, imagina. O O currículo, as currículo, o experiências, conteúdo, né? O conteúdo, porque a lógica é que conteúdo é o que importa. Então, você imagina, se nem no ensino regular, 200 horas, 200 dias, 800 horas por ano, a gente dá conta de vencer, sei lá, né? Vencer conteúdo, eliminar matérias, como dizia, né? Quando era na época da suplência, imagina numa outra pegada, né? Então, não dá, não dá.
E então a gente parte, inclusive, do princípio de que esse sujeito, que quando chegou lá na secretaria da escola, que falou que estava na 7ª série, ele não ficou congelado lá. Ele não estava congelado lá. Ele estava fazendo outras coisas. Ele estava vivenciando outras coisas. Ele estava aprendendo outras coisas. Ele estava acumulando outros saberes. Esses saberes, eles estão, de certa forma, articulados com a vida. E eles estão, de certa forma, articulados com o conhecimento científico. Então, eu não preciso, né, trabalhar com ele com uma lógica do conhecimento matemático, na mesma lógica que eu trabalho, né, com as crianças, né? Uhum. Eu escutei há uns anos atrás um estudante falou assim, Gério, eu já sei a conta, eu já sei o resultado. Para que eu tenho que colocar a conta em pé? Você entendeu? E aí a gente tem que atentar para essas coisas. Realmente, se você pegar um sujeito adulto que não estava na escola, mas ele trabalhou numa empresa. Às custas do conhecimento que ele acumulou ali dentro, ele foi promovido. Ele teve um salário, ele educou os filhos, ele comprou lote, comprou casa, construiu casa, alugou imóvel, tem essas coisas todas. Ele sabe fazer operações, velho. Para que Uhum. que você vai ficar trabalhando com a lógica do arme e efetue Uhum. com um adulto? Você perguntou, ele te dá a resposta. Perguntou, ele dá a resposta. Vamos tentar entender qual que é a lógica que ele construiu, qual que é o pensamento dele, qual que é a lógica matemática que permeia o pensamento desse sujeito para te dar essa resposta. Essa que é a pegada, tá vendo? Entendi. E aí eu fui aprender com eles como que faz a conta do noves fora. Que eu ouvia falar, ouvia minha avó falar, as pessoas falavam, mas eu não sei, porque era de um outro contexto. E aí eles foram lá explicando, funciona aqui, noves fora. Noves fora, né? Eu sou do tempo do Vaium, né? Uhum. Eles são da lógica do noves fora. Então, se você for compreender e tiver o entendimento de que esses sujeitos, jovens e adultos, eles não ficaram congelados e agora aquecidos e de volta para uma escola, você vai ver que muito dos saberes e dos conhecimentos que estão postos ali, Eles já construíram ao longo eles das estão vivências, ao né? longo das vivências, e eles estão fluidos. Então Uhum. não dá para pensar numa lógica seriada. Você tem que pensar numa lógica diferente. Então você pergunta, quais as metodologias? Primeiro, você tem que romper com a lógica seriada, né? E segundo, você vai trabalhando com as inspirações que você tem de educação mais libertária, de uma educação mais autônoma, né? E aí eu não posso sair daqui hoje sem falar de Paulo Freire e das metodologias de educação popular, das experiências de educação popular que a gente vivenciou, né? Atualmente a gente pode trabalhar com a lógica, né, de pedagogia de projetos, de trabalhar com as lógicas das pedagogias mais ativas, de pensar de rodas de conversa, de oficinas, de pensar em sistematização diferente para determinados pensamentos. Então, você pode trabalhar numa turma de educação de jovens e adultos, o mesmo tema, a mesma temática, porque todos são adultos, todos têm acesso às mesmas questões. Diferente quando numa organização de trabalho para crianças, você vai trabalhar assim, peraí, primeiro trabalha com a criança, a família, depois a rua, depois o bairro, depois a cidade, depois o estado, depois o país. Quer dizer, com o adulto, isso é tudo junto. A lógica se transforma totalmente. Isso é tudo junto, é. E aí, dentro de uma turma, você vai falar assim: olha, você vai ter fulana, veio de onde? Nasci no Maranhão, você nasci em São Paulo. Tá todo mundo ali na mesma sala, tá mesmo? Todo mundo ali no mesmo Várias ambiente. culturas, né? Então, você vai se deparar com estudantes que não sabem ler, mas que falam inglês, Aí, Gé, trabalhava de babá com uma família que levou ela para longe, que foi embora, que voltou. Você vai ter pessoas que, né, eu gosto de contar uma experiência de um colega que estava dando uma aula de geografia, e aí o pedreiro que estava na sala falou assim, professor, o senhor não está muito bom isso aí, não. Não, por que que é não? É porque eu fui para o Iraque, trabalhei na Mendes Júnior, aí eu ia para o Iraque, voltava na reconstrução e tal. Cara, tinha mais vivência
de exterior, de Oriente Médio, do que o professor. É. Então, essa humildade também o professor precisa ter quando entra numa turma de EJA. Porque se ele entrar ali achando que ele sabe de tudo, de todo aí saber. ele vai tomar pau demais, né? E Ainda aí, mais quando a gente começa muito novo, né? Professor novo, a gente toma muito couro. aí você me faz lembrar sobre Howard Gardner, né? Que ele fala da teoria das inteligências múltiplas, que aí cada indivíduo, né, ele se provém de várias inteligências e capacidades. Sim. Aí a gente, né, coloca aquele pensamento que ele não teve acesso à educação, mas ele não adquiriu nenhuma habilidade ao longo da vida, das vivências, É. e não é bem assim, né? E o próprio sujeito desanima. Então, é isso que eu estou te dizendo. Então, ele chega, quando fala do sonho que não serve o sonhador, é exatamente isso. Ele sonha uma escola, mas depois ele mesmo começa a perceber que essa escola não tá, não tá dando nenhum retorno para ele. Sim. A expectativa está A muito diferente da expectativa realidade. tá muito. Então, hoje, pensar a educação de jovens e adultos, basicamente é isso, é pensar numa modalidade educativa, pensar numa modalidade que precisa garantir espaço para as especificidades desses sujeitos, para essa diversidade de estudantes. E se a gente está falando de uma diversidade de sujeitos, de uma diversidade de especificidades, de demandas da vida adulta, você não vai conseguir isso com uma proposta única. Então, eu gosto de dizer que a flexibilidade é a chave para se pensar uma proposta pedagógica de educação de jovens e adultos. E entender que a única coisa certa é a mudança, e que se somos sujeitos que estamos em constante mudança, então também as propostas vão precisar de ter essa abertura, essa chave da flexibilidade, a possibilidade de construir um trabalho a partir do conhecimento desses educandos, com suas demandas reais, específicas. Então, se lá na escolarização fundamental e média a gente fala de diagnóstico, de compreender quem são os nossos meninos lá, né? Na EJA também, fundamental. Que nas primeiras semanas, no início, você tem ali um diagnóstico preciso de quem é que está ali, compreendendo que esses sujeitos podem sair e voltar a qualquer momento. Então, uma diversidade de propostas pedagógicas, uma diversidade de possibilidades de atendimento, né? Então, eu gosto de citar a nossa proposta da Rede Municipal de Belo Horizonte, onde a gente construiu a possibilidade do que hoje é chamado de turmas de EJA externas, que são as turmas de EJA que não funcionam dentro da escola. Elas funcionam dentro de salões de igreja, dentro de hospitais, dentro de terreiros de candomblé, de umbanda, centro espírita, salões de igreja católica, igreja evangélica, espaços concedidos dentro de empresas para alfabetização e escolarização de estudantes. Nós temos turma dentro da SLU para alfabetização e escolarização dos garis, né? Temos turmas de EJA dentro de hospitais, no setor da hemodiálise, em que as pessoas têm que ficar muito tempo ali, então elas ficam na diálise ali, por isso estão passando por processo de escolarização. E pensar, né, para além. Tem turma que funciona de manhã, tem turma que funciona à tarde, turma à noite, turma no horário do almoço, porque é o horário que o sujeito tem. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, é o direito dele, mas é só à noite na escola de 7. E quem trabalha à noite? E os garçons? O pessoal que trabalha no bar? E os trabalhadores de turno, 12 por 36? E os caminhoneiros que viajam, ficam uma semana fora, uma semana aqui? Como que eles vão frequentar? Então, é pensar mesmo uma organização de trabalho fora da caixa, fora dos padrões que a gente Tem que ser pensa. disruptivo. Então, quando fala-se modalidade, aí eu gosto de brincar assim, é outro modo. É outro modo. É outro modo. Por isso é que é outra modalidade, é outro modo. Modo mesmo, fazer outro modo, diferente, pensando nas especificidades desses sujeitos. Porque se você for reproduzir a mesma coisa, você vai ter o que nós temos aí também. Um monte de escola com oferta de EJA, venha estudar no EJA, né? Ainda põe lá errado ainda, no EJA, né? Que a gente nem acabou dizendo por que falam tanto do. Por quê? Porque a ideia é do projeto, né? Aí é um vício que ficou. O EJA, porque é o supletivo,
o projeto, porque o projeto também começa e acaba, né? O supletivo também é algo que vem. Então a gente sai do O para o A, porque é a educação de jovens e adultos, é uma outra modalidade. Então, a diversidade de sujeitos, a diversidade de propostas pedagógicas e a diversidade de tempos e espaços para dar conta disso tudo que é Uau. a educação. É muita coisa mesmo, né? Muita especificidade. É maravilhoso. A educação ela é muito plural, ela é muito orgânica, ela muda todo dia, o tempo todo tem atualização. Isso é fascinante. E é bom conversar com um pesquisador que está sempre aí antenado com as pesquisas, com as metodologias de pesquisa. Eu queria que você comentasse um pouco, não do resultado, mas de como comunica a educação para jovens e adultos e o mercado de trabalho. Se isso tem criado mais oportunidades, se tem ajudado a ser mais acessível para as pessoas, até galgar promoções, né, começar faculdades. Sim, a gente também na educação de jovens e adultos, a gente vem fazendo uma reflexão importante sobre essas relações, né, com o trabalho, né? Aí, com o trabalho, Uhum. para além do mundo do trabalho e para além do mercado do trabalho, né? Então, isso aí, cada uma dessas reflexões aí, a gente avança. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito tenso quando o assunto é trabalho, né? Porque a gente veio de uma dinâmica do trabalho, era muito trabalho informal. E a partir da consolidação das leis do trabalho, o objetivo das pessoas, o sonho era um emprego com carteira assinada, Uhum. né? Ser CLT era um sonho. Então, para você, numa estrutura de CLT, a escolarização ele era um fator muito importante, Determinante muitas vezes. determinante, muitas das vezes, né? Além da boa É. aparência. Então, você tinha essa dinâmica dessa relação com o trabalho. De uns tempos para cá, a gente já veio trabalhando a ideia do trabalho dentro da especificidade dos sujeitos da EJA. Não é o sujeito que tinha esse trabalho formal. Então, a EJA se aparecia como uma possibilidade e aí os sujeitos da EJA eram aqueles sujeitos que tinham uma inserção subordinada no mundo do trabalho. Dificilmente você ia ter um estudante da EJA que já estava uma boa colocação no trabalho formal, Uhum. né? Porque ele não tinha essa escolarização, ele não tinha uma vivência, então ele estava sempre Subemprego. do subemprego. E aí você tinha aí era uma questão que a gente apontava lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, que era a própria exigência da escola que dizia para o cara assim, você tem que chegar às 7 horas, porque senão eu vou fechar o portão. E a gente dizia assim, não, esse cara que atravessou a cidade, saiu 18 horas lá do outro lado, atravessou até o outro extremo da cidade. O ônibus atrasou, o engarrafamento e tudo. Ele vai chegar às 7h20. Aí ele vai ficar lá fora. Deixa o cara entrar, né? Ele Sim. pegar o restinho da aula ali. Então a gente fazia muito essa reflexão. Com o tempo, mudou-se também para as questões do emprego não formal. A gente começou a entender que o sujeito que chegava na EJA era um sujeito que ele saía de casa de manhã sem, sem saber muito o que ia ser do dia dele. Então ele ia ali para a entrada da cidade, nas entradas dos anéis rodoviários da cidade, e ele pegava a plaquinha lá de chapa. Passava ali um tempo da manhã. Se ele pegasse uma carga para descarregar um caminhão, ele ia descarregar. Se ele não pegasse nada até uma determinada hora do dia que ele já sabia, ele descia para o centro da cidade. Se tivesse chovendo, ele pegava alguns guarda-chuvas e ia vender no sinal. Se tivesse com sol, ele ia vender picolé. Se estivesse perto do Dia das Mães, ele ia vender rosas. Se estivesse perto do Natal, ele ia vender, sei lá, se estivesse perto da Páscoa. Então, é um sujeito
que vive uma relação totalmente instável com o mundo do trabalho. Se ele não arrumasse nada, ele ia catar latinha para vender no final do dia, porque ele tinha que chegar em casa com alguma coisa. Não dá para chegar em casa no final do dia sem nada, sem um pão, Sim. né? Então, a gente vai percebendo. Tem um documentário que eu recomendo, é Histórias de um Brasil Alfabetizado. Tá no YouTube, aí vocês vão encontrar uma publicação do governo federal da CECAD. Então você vai vendo um pouco como que essas histórias desses sujeitos elas vão se desenhando, né? Então a gente viveu isso, então era importante que a EJA garantisse a possibilidade desse sujeito frequentar. Então o sujeito com essa instabilidade na vida, como que a escola ia acolher esse camarada? E é importante que ele frequentasse a escola para ele acessar outras possibilidades de trabalho. E que a gente tivesse, por exemplo, como as profissionais do sexo, prostitutas, como elas gostam de ser chamadas, né? Com as quais eu dialoguei na pesquisa do doutorado, elas dizem assim, não, que a prostituição seja uma opção, não a única condição que sobra. Que esses sujeitos também da educação de jovens e adultos, que eles tenham a opção. Às vezes ele pode preferir ficar naquele trabalho, naquele lugar, né? Sendo CNPJ agora, sendo Uber, mas que seja uma opção, não uma condição. Então, eu acho que o diálogo da EJA com o mundo do trabalho é nessa perspectiva. E na mesma pegada vai a onda aí das novas tecnologias, das redes sociais, né? Até recentemente eu achava assim que, quando você me falou das novas propostas, né? Faltou eu dizer disso, né? Quando eu estou falando de novas propostas pedagógicas também, eu trago a tecnologia para junto disso. Outro dia eu estava dizendo assim, gente, será que se a gente fizer uma turma de EJA pelo Instagram, Possível. será que não é possível? Mas que seja a opção, não como uma condição. Sim. Porque em alguns lugares do Brasil, os governos estão utilizando as tecnologias e as ferramentas de educação à distância como única condição, como a única, né? Mas para aquele sujeito que tem tanta dificuldade de estar no presencial, que tem uma consciência, né, de que o direito dele pode ser efetivado dessa forma, por que ele não vá? Por que a gente não pode ter um modelo híbrido, um formato híbrido também? Então, eu gosto bastante dessa discussão, né, da educação e tecnologia, e eu acho que é possível avançar na perspectiva midiática também para a educação de jovens e adultos. E o trabalho é isso, assim, que seja uma opção e não a única condição, né, do sujeito estar. E é lógico que os resultados são positivos, sim, e hoje em dia não temos muito mais aquela coisa do preconceito de perguntar assim, você estudou, foi na EJA? É, o povo, há um tempo atrás, ficava soltando cartazes, né? De lugares, né, que estavam empregando. Exigência, ensino médico, ensino médio, exceção de EJA. Mas isso era tudo muito fake, assim, não existia. Mas a gente sabe que preconceitos existem sempre, e aí não é contra a EJA, é contra o próprio sujeito, né? É contra o sujeito. Porque o sujeito que frequentou a EJA por questões que antecediam. Então é isso. Eu acho que avança sim, tem muitas possibilidades, né, das pessoas. Sim, eu acho. Temos alguns estudos a respeito, mas os índices Brasil não melhoram, né? Assim, muitas das vezes não melhoram. Mas não é por causa da EJA, é por causa da própria sociedade que avança e retrocede demais nos direitos sociais dessas pessoas. O Brasil é muito grande, de muitas realidades totalmente diferentes, mas é interessante ver que projetos existem, pessoas compromissadas com esses projetos também existem, pessoas que querem ver a diferença, né? Eu estava pensando aqui enquanto você estava falando,
a educação ela realmente abre portas, abre janelas, ela tem que ser algo que inclui, que faz com que as pessoas se sintam pertencentes. Então, seja fazer lá no Instagram, seja fazer no YouTube, à distância, presencial, dentro de um hospital, dentro de uma igreja, de algum lugar que está na realidade da pessoa. A educação ela nunca pode ser um limitador, ela sempre tem que ser algo que agrega, que Sim, liberta a sim. pessoa. E comenta para mim sobre o Enseja, o que é o Enseja, como que ele se comunica com a EJA. Ah, sim. O Enseja é mais uma iniciativa, né, para a possibilidade de certificação dos sujeitos jovens e adultos. Aí, assim, é uma avaliação pensada com essas, né, com essas especificidades. Não é uma prova que traz apenas os conteúdos, os conceitos, mas é também uma avaliação pensada por pessoas que compreendem a educação de jovens e adultos, e eu vejo hoje o Enseja como mais uma dessas tantas possibilidades. E penso também que o Enseja não pode ser a única oferta pública de educação de jovens e adultos, mas mais uma possibilidade para aquele sujeito que construiu um saber, acumulou, né, um saber para além no mundo do trabalho, nas outras vivências que ele teve durante o tempo em que ele não esteve na escola, e que a partir da avaliação do ensejo ele pode dar o prosseguimento dos estudos se ele tiver desejo, ou até mesmo apresentar, né, o certificado no mundo do trabalho, enfim. Então, o Enseja é isso, é uma avaliação nacional, o Exame Nacional de Certificação de Competências na Educação de Jovens e Adultos, e ela traz essa possibilidade, né? E é como eu disse, mais uma possibilidade. Eu acho que a gente falha em vários lugares aí no aspecto da proposição de política, porque a gente vê sempre essa ideia de que é preciso reduzir custos, né? A educação ainda continua é, não compreendida como investimento, mas como custo. É triste. Então é o tempo todo assim, você manter uma escola de EJA ou você manter um turno da escola funcionando para a educação de jovens e adultos é vista como um gasto grande, né? Porque a gente diz muito disso, olha, se a escola está aberta à noite, por exemplo, para atender a EJA, aí tem que abrir o refeitório, tem que abrir a biblioteca, tem que abrir os outros espaços, tem que estar tudo liberado, tem que estar tudo Sim, acontecendo. E exatamente. aí a maioria, né, na hora que vão fazer as contas disso, vai dizer assim, mas só tem 30 alunos. Como é que você mantém essa estrutura toda para 30 alunos? Então, os governos aí, né, com pouco comprometimento com a modalidade e com essa perspectiva social, Uhum. eles vão preferir que o sujeito que oferta apenas o ensejo, ou um próprio exame de banca, ou uma escola polo apenas, onde as pessoas da cidade inteira, do município, vão ali para fazer uma prova, um semi-presencial ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que isso tudo precisa existir, mas não como a única possibilidade, mas como mais uma oferta. Acho que é isso. Exatamente. Maravilha. Jerry, foi um prazer conversar com você. Foi muito bom o papo, eu aprendi muito. É uma honra tê-lo aqui conosco, Obrigado. porque realmente a educação ela é libertadora. A educação ela abre portas, janelas, como eu disse, é algo que a gente precisa estar conversando mais para que deixe de ser gasto e comece a virar investimento, Não é? que a sociedade como um todo possa entender isso. Aqui no Instituto Social Prosperar, a Jaqueline mesmo, ela participa de treinamentos, capacitações dos nossos colaboradores, porque a gente entende que realmente isso é um investimento, né? É uma questão social, é uma questão de evolução para as pessoas, de abrir os horizontes. Então é algo disruptivo para a vida da pessoa, né? Os saberes, o estudo, a gente está sempre ali se motivando a crescer, se motivando a aprender, nunca parar de aprender. Eu acho que esse é o maior
motivador da educação. Então, te agradeço a sua presença, foi uma honra Obrigado. tê-lo aqui conosco. Deixo um espaço para você mandar um recado para o público, fazer suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É, eu sou uma pessoa eu sou apaixonado, né, pela educação de jovens e adultos, e eu começo falando e vou falando demais, né? Acabo dando aula mesmo, né? Muito Maravilhoso. Uma vez professoral. professor, sempre É. professor. Seria muito professoral. Mas eu achei, foi legal, eu gostei muito. Quero agradecer a oportunidade. Dizer que estamos à disposição sempre. Maravilha, E feliz por ter tido esse momento aqui com vocês. Muito obrigado. maravilha. Assim como o Samuel falou, né? Quando você foi contando suas experiências, né, e as possibilidades aí da educação, nas formações que nós temos realizado aqui no Instituto, eu vi em várias situações que você citou aí, né? A questão de não deixar nada engessado, né? De possibilitar que eles ainda tenham aquela visão. Em uma última formação que nós fizemos, eu vi uma senhora com um caderno, ela foi e falou: Eu gosto de anotar. Nós estávamos usando a tecnologia, né, que era a apresentação de slides e tudo, e ela fazendo as anotações. E no final da avaliação, nós vimos os resultados e eles falando que estavam muito felizes, que a visão deles mudaram diante de cada vivência que eles têm e vão vir a ter. Então, assim, a educação transforma vidas, Com né? certeza. E é Com isso, foi certeza. maravilhoso fazer parte aqui desse Obrigado. bate-papo com você. Obrigado, querido. Maravilha. E vocês, prósperos e prósperas que têm acompanhado a gente até aqui, meu muito obrigado. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque tudo começa com educação e a gente tem que começar a investir mais na educação, para que a gente possa ter um país muito melhor. Quero agradecer vocês e convidá-los para continuar com a gente nos próximos episódios dessa série maravilhosa, Horizonte Comum da Educação.